Amém, irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Vocês estão bem? Pastor Rafael está de férias e eu tenho a oportunidade hoje de trazer a palavra para vocês. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Onde você está, feche os seus olhos, que nós possamos abençoar esses momentos que nós teremos agora. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de juntos estarmos aqui recebendo da Tua palavra. Declaro, Espírito Santo, que o Senhor tem total liberdade nesses momentos e que o Senhor mesmo venha ministrar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A palavra que eu quero ministrar para você está na sua revista, tem o título de Cheio da Graça Superabundante. Abre para mim lá em João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Olha que texto poderoso. Diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que algo poderoso. Aqui está dizendo que o verbo se fez carne, mas eu gosto de sempre lembrar que esse verbo que se fez carne é o verbo que se fez gente. É Cristo que veio aqui nessa terra e se fez homem. Homem no sentido de humanidade, como eu, como você. É algo tão poderoso. Talvez nós podemos ler esse texto e não perceber o tamanho da magnitude que tem e o poder que tem tudo isso. Todas as coisas foram feitas através da palavra. Verbo é a palavra. Lá em Gênesis fala que ele estava, quando Deus chegou e ele liberou a palavra e ele disse: haja luz, haja terra, haja, e tudo foi criado e tudo foi acontecendo através da palavra dele. Nós não temos talvez um entendimento tão claro a respeito disso, que as nossas palavras, quando nós dizemos, elas são liberadas e se vão, mas Deus não. Quando Ele diz uma palavra, Ele mesmo vai junto com a sua palavra. A palavra aqui é o próprio Deus, a palavra aqui é o próprio Cristo. Ele veio aqui, Ele se fez homem, e como homem Ele habitou entre nós. Sabe, irmãos, isso é muito poderoso. Como Deus, Ele tem vários atributos. Vou citar algum deles para você entender melhor. Como Deus, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, mas quando Ele se fez carne e habitou entre nós, Ele se submeteu às características do homem carne. Ele não podia todas as coisas. Na carne, Ele não podia fazer todas as coisas. Um outro atributo de Deus é Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas quando Ele veio aqui e se fez carne, Ele se submeteu a aprender, como a palavra diz que Ele crescia em graça, em sabedoria. Ele se submeteu a aprender com os pais, a aprender com aqueles professores e mestres que ensinavam na sinagoga. Ele foi alguém que se rebaixou ao nosso nível, para viver a mesma vida que nós vivíamos aqui na terra. Um outro e o último atributo: Ele era, como Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas quando Ele decidiu vir aqui e se fazer carne, Ele se submeteu a estar em um lugar apenas, como eu e você. Nós estamos aqui agora e não podemos estar em outro lugar ao mesmo tempo, e Ele assim fez. Mas o versículo continua: Ele não só veio e habitou entre nós como carne, Ele veio cheio de graça. Muitos estão acostumados a ouvir e até falam de um Deus que vem cheio de condenação, cheio de ira, de um Deus que vem para falar de leis e de questionar se você está ou não cumprindo o que deveria cumprir. Mas a Bíblia é muito clara: Ele veio cheio de graça, cheio de amor. Ele veio cheio de alegria. Ele se manifestou em carne entre nós, não de uma maneira onde as pessoas olhavam para Ele e corriam dele. Sabe que tem irmãos que quando chega alguém que não é crente perto dele, a pessoa não fica muito à vontade, porque as palavras que muitos de nós liberamos são palavras de condenação, mas Jesus não. Os pecadores gostavam de estar perto dele. As pessoas que erravam, as pessoas que cometiam falhas, elas sentiam paz e tranquilidade de estar perto dele, porque nele havia graça. E o versículo continua: cheio de verdade
e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nesse momento, quem estava dizendo eram os discípulos de Cristo. Naquele momento, ele chegou, ele se fez carne como um unigênito, mas hoje, ele é o primogênito. Antes, ele era o único filho, mas depois da cruz, ele se tornou o primeiro, porque eu e você fazemos parte dessa família poderosa agora. Ele é o primogênito, e nós, no momento que cremos nele, nos tornamos o quê? Filhos de Deus, irmãos de Cristo, e também filhos, aleluia. Ele quem criou todas as coisas, sabe, irmãos, sabe o que é poderoso nisso aqui? É perceber que a graça que ele chegou e trouxe para nós, era uma graça imerecida para nós. Isso é muito importante, que todos nós aqui, se nós analisarmos de uma forma clara, nós vamos perceber que nós não merecemos essa graça e esse amor tão grande. Então nós precisamos crer que ele veio para nós. Essa graça que ele estava cheio é para aqueles que não merecem, é para mim e para você. É importante compreender isso. Se nós lermos os evangelhos, nós vamos perceber que as prostitutas, os salteadores, os ladrões, os cobradores de impostos, eles tinham total acesso a Cristo, poderiam tocar nele, eles podiam experimentar dos milagres dele, mas os fariseus não podiam. Os fariseus quem eram? É aqueles que se achavam dignos, que se achavam justos, eram aqueles que pensavam que podiam receber tudo o que eles precisavam, mas não diante da graça, mas diante de um merecimento. Os fariseus eram aqueles que achavam que por Deus fazer algo para eles, não passava da obrigação de Deus, porque eles eram bons, eles tinham uma boa conduta, eles eram obedientes. Esses não tiveram acesso a esse que veio e se fez carne. Quem teve acesso a eles naqueles dias? Foi aqueles que entenderam com clareza que não mereciam. Nesse momento eu consigo tirar um princípio muito poderoso, e aplico na minha vida a cada dia. Lendo esse texto na revista e preparando essa palavra, mais ainda eu tive temor e entendimento, que naqueles dias, sabe aqueles piores dias, aqueles mais difíceis, aonde para mim e para você nós imaginamos que são os dias que nós deveríamos estar mais longe de Deus, estes são os dias que nós estamos mais próximos dele, porque a Bíblia diz que aonde superabundou o pecado, aonde abundou o erro, aonde teve muita falha, ali a graça dele veio e superabundou sobre todas as coisas. Pastor, o senhor está dizendo então que eu devo cometer muitos pecados para ter acesso a Deus? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os fariseus, eles achavam o seguinte, que eles podiam ter acesso a Deus. Sabe aquela situação onde você imagina assim, não, hoje eu estou bem, hoje eu orei, eu jejuei, não, hoje eu estou naquele dia que os céus estão abertos para mim. Está certo, os céus estão abertos para nós, e esse é um dia bom, mas o melhor dia, o dia que você percebe que você mais tem acesso ao amor, o dia que você percebe que o amor dele é tão grandioso, é naquele dia que você sabe que você não merece nada, e ao contrário, você merece ainda é a condenação. E nesse dia, quando você chega diante dele, você encontra graça, favor, amor liberado para você. Isso é poderoso. Deus, ele torna a graça abundante em nós, sabe? Às vezes nós podemos perguntar: você gostaria que todo o favor e toda essa graça fosse abundante na sua vida? Abre para mim lá, por favor, em 2 Coríntios 9:8, que Deus pode tornar essa graça abundante em nossas vidas. Olha o que diz lá: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, abundante. E ele continua: a fim de que, tendo sempre, em tudo, não é em algumas áreas, toda a suficiência, superabundez em toda obra, todas as áreas, tudo está disponível para mim e para você. É importante nós entendermos que essa promessa, ela é para que nós possamos desfrutar dela em todas as áreas das nossas vidas, e não é algo para futuro, que nós às vezes temos aquela ideia de colocar a promessa do Senhor lá na frente. Não,
Deus ele é poderoso, né? E Ele vai abundar, mas não é assim, está no presente, é agora, é hoje, o verbo é para agora, ele está disponível, essa graça superabundante, toda essa suficiência está disponível para mim e para você agora. Quando nós colocamos algo no futuro, nós tendemos a ter aquela ideia, ok, aquela esperança, assim, que talvez vai acontecer. Preste atenção, tudo já está consumado, é para agora. Lá na cruz, já foi liberado para mim e para você, tudo o que era necessário. É tão poderoso, nós estávamos cantando um louvor agora há pouco aqui, eu estava explicando para minha filha, como é importante você ler aquela letra que está sendo projetada, cantar aquilo, mas entender o que estava acontecendo. Quando diz ali, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Então não era algo simples que estava acontecendo, naquele momento ali, algo poderoso estava se desenrolando no reino espiritual. Quando ele foi crucificado, quando ele foi colocado ali na cruz, não foi simplesmente um ato assim simbólico, não, naquele momento, até quando a gente lê ali, fala que Deus por um instante se afastou dele. Você pode ficar pensando, eu pensei quando eu li, falei, mas como assim Deus se afastou dele? Sabe por quê? Porque Deus não pode coabitar com o pecado, Ele não pode ter a união com o pecado, e naquele momento da crucificação, todo o meu pecado e o seu pecado estava sobre Ele. Então, eu não estou te falando de algo de futuro, é algo que já aconteceu. Então, quando ele fala que tudo está suficiente para nós, é porque lá na cruz, Ele já conquistou para mim e para você, o perdão de todo pecado. Mas não é só isso não, Ele conquistou mais, além do perdão, Ele conquistou a cura. Em Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Oh meu irmão, é tão poderoso nós entendermos, não é futuro, é agora. Você não vive na esperança de ser feliz, você pode ser feliz agora. Você não vive na esperança de ter uma vida plena e abundante, você pode viver isso agora. Sabe o que é algo maravilhoso? A obra da cruz tão poderosa, naquele momento que Ele desceu ali no inferno, que Ele morreu, Ele foi no inferno para que eu e você não precisássemos ir lá. E naquele momento a terra estremeceu, tudo se abalou, o véu rasgou de cima e embaixo, tudo que separava eu e você da presença e das promessas e da glória de Deus, tudo foi aniquilado, e naquele momento, eu e você, que nem tínhamos nascido, já recebemos a bênção, e o favor, e a graça, de ter acesso liberado diante do Pai. Aleluia, isso é motivo de você se alegrar mesmo. Eu não consigo passar todo o que eu queria passar para você, como está meu coração, só de falar essas verdades. Último encontro, eu estava preparando a palavra do amor de Deus, e eu sempre tive comigo uma questão, que a Bíblia fala, que Ele deu para mim e para você, o único Filho dEle, amém? E Ele veio aqui e morreu pelos nossos pecados, amém? Por várias vezes, várias palavras que eu ouvi no encontro, mostrava filmes ali, de Deus perdendo o seu Filho, mas o que acontece depois? Jesus morre, ressuscita, e onde Ele está hoje? Sentado ao lado do Pai. Então lá no fundo eu ficava com aquele pensamento, mas espera aí, então parece que Ele não perdeu o direito, que Jesus está lá. Não sei se você já teve esse pensamento, como que Ele deu um único Filho por amor a mim, mas Ele não perdeu. Eu tenho aqui meus filhos aqui comigo, eu estou vendo aqui a Lara, eu dou a Lara em amor a alguém, mas depois ela volta para mim, aí, mas como que é isso? E orando ali, o Senhor me deu uma revelação, aí eu quero te dar uma dica poderosa hoje. O prazer dele é se revelar a nós. Qual a dúvida que você tem? Só fala para ele, papai, não estou entendendo isso não. Ele habita dentro de você. Papai, como que é isso? Ele vai te revelar, Ele vai te falar, e Ele falou para mim de uma forma tão graciosa. Deus é três, amém? Nós sabemos disso, Pai, Filho e Espírito Santo, e desde a eternidade é algo assim difícil de explicar, porque nós estamos acostumados a início, meio e fim, nascemos,
envelhecemos e morremos. Essa cadeira que você está sentada foi nova um dia, hoje ainda está bem conservada, mas daqui a um tempo vai concluir o tempo de existência dela. Mas Deus nunca teve início. É um conceito difícil de entender. Ele sempre existiu, Ele sempre vai existir. E como Deus, Ele sempre existiu em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão comigo? Estão me entendendo bem? E essa existência era em uma comunhão perfeita, maravilhosa. Deus Pai, ali em comunhão com Deus Filho, em comunhão com Deus Espírito, todos eles numa mesma dimensão, todos eles de uma mesma maneira. De repente, o homem pecou. E por causa desse pecado, a morte se fez direito, ela tinha direito ao homem. E agora, alguém tinha que pagar por esse preço. Mas não tinha nenhum outro homem, ninguém na toda a existência humana que tinha condições para pagar esse preço. Então houve ali uma decisão na primeira família, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém tinha que vir aqui, alguém tinha que se fazer carne. Até então ainda está tudo do jeito que eu entendia, mas o que o Espírito Santo falou para mim? No dia que ele nasceu, o homem, Deus Pai perdeu o Filho. Você sabe por quê? Porque os três existiam numa mesma dimensão espiritual. Hoje, Jesus está lá, mas Ele não está na mesma dimensão, Ele está como homem. Então sim, Ele perdeu Cristo para todo o tempo, por toda a eternidade. Porque agora Ele não pode ter a mesma comunhão que Ele tinha antes. Agora, eles têm um homem no meio da existência. Isso é poderoso demais. Olha o tamanho do amor que Ele tem por mim e por você. Você já sabe que o Espírito Santo habita dentro de você, e que tem um Deus dentro de você, mas tem um homem lá dentro de Deus. Você tem ideia disso? Ele se abriu para colocar um homem dentro dele, e Ele se colocou dentro de mim e de você. Não tem amor maior do que esse. Isso não é futuro, isso é presente. Você pode ter a certeza disso, que Ele olha para mim e para você com amor sem igual. Agora mesmo, enquanto nós estamos aqui ouvindo essa palavra, enquanto eu estou ministrando, você está ouvindo, existe graça superabundante sendo liberada na sua vida em todas as áreas. Todas as áreas. Outro dia eu estava orando aqui de manhã. Nós temos as nossas demandas. Tinha que multiplicar a célula, não estava acontecendo do jeito que eu tinha planejado. Eu estava ali triste, orando: Deus, como é que é isso? O que eu tenho que fazer? Assim, o Espírito Santo comigo, ele sempre é muito interessante o jeito que Ele fala comigo. Ele sempre me fala fazendo rir, fazendo graça. O que você está fazendo? Eu falei: eu estou orando aí. Não, mas por que você está orando desse jeito? Não, Ele falou para mim: eu tenho controle de todas as coisas, você só precisa ter os olhos abertos. Eu falei: mas como assim, Senhor? Você tem ideia do tamanho do favor, da graça que está sobre a sua vida? Eu falei: tenho. Tem não. Se eu estava triste, é porque eu não estava sabendo o que estava acontecendo ao meu redor. Sabe, nós somos muito carnais. Nós temos a tendência de olhar muito para o que está acontecendo aqui. Preciso pagar uma conta amanhã, não tenho dinheiro, isso é a realidade. Mas não é assim no reino espiritual. Eu tinha que multiplicar uma célula, não estava acontecendo, então eu estava triste. Não é assim no reino espiritual. Ele falou para mim: só por você estar aqui hoje orando, a sua família está com saúde. Eu falei: é verdade. Que se eu tivesse um filho doente, eu não estava orando. Se a minha esposa estivesse passando mal, eu estava com ela no hospital. Então olha já o favor lidando comigo naquele momento. Só de você estar aí, você tem saúde. Só de você já estar me ouvindo, é favor, porque você tem sensibilidade para me ouvir. Irmãos, aí foi mudando completamente a minha perspectiva naquela oração, porque eu pude ver algo. Não importa como você está, Ele está derramando uma graça e um favor superabundante na sua vida. Sabe, você pode às vezes perguntar: como desfrutar de toda essa suficiência? Se Deus está abundando essa graça sobre mim, então por que eu não estou vendo isso? Sabe, existem algumas razões. Uma delas eu acabei de falar: nós somos muito racionais e andamos muito na carne. Somos naturais e materialistas. Ainda vivemos por quê? Por vista. E temos dificuldade de aprender os caminhos do Senhor.
Mas vamos falar de alguns deles. Eu vou falar de 3 para você hoje. Fala comigo, 3. Primeiro, é preciso crer. É preciso ter fé. Você pode imaginar, pastor, mas eu tenho fé. É claro, todos nós temos um nível de fé. Só de você estar aqui hoje, domingo, sentado nesse banco, nos ouvindo, mostra o nível de fé que você tem. Mas a fé que eu estou falando é diferente. Muitos têm tentado ensinar que a fé, quando você exerce ela e tem intensidade, ela vai produzir um resultado que você deseja. Mas não é essa a fé bíblica. A fé bíblica é quando você abre os seus olhos espirituais para ver o que Deus já fez na sua vida. E quando você enxerga o que já está feito na sua vida, as portas se abrem para tudo aquilo que está necessitando, para que faz falta. Lá em Hebreus 11:1, nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem, é o firme, é a certeza daquilo que já existe, é quando eu creio que já está pronto. E quando eu tenho fé, tem uma outra versão, que é essa fé que eu tenho na palavra consumada, ela me dá substância para tornar visível aquilo que é invisível. Pastor, está muito complicado. É só para você entender, existe uma promessa de cura, não é uma cura futura, já foi conquistado, lá na cruz o Senhor Jesus levou, sobre Ele as nossas enfermidades. Então nenhuma enfermidade tem autorização de estar na sua vida. Se você crer nisso, essa é a fé que você precisa ter, que vai trazer o que? A realidade, o que já existe no reino espiritual, a cura. Eu não li em nenhum lugar na Bíblia alguma promessa que nós não teremos enfermidades, mas existe uma promessa clara, que há cura disponível para mim e para você. Esqueci de dar o testemunho para vocês, mas domingo, não o passado, antes, nós oramos aqui pelo senhor Sebastião, não sei quem lembra, estava internado na UTI, com os rins parados, em estado gravíssimo, os médicos já não tinham dado mais solução. E algo que nós precisamos aprender no nível de fé, é que não tem nada a ver com emoção, não é aquela ideia assim, eu estou orando com você pelo irmão, aí de repente eu começo a me arrepiar, então é porque vai dar certo. Não, não é isso não, vai dar certo é porque Cristo já conquistou. Independe do que eu estou sentindo ou o que você está sentindo, vai dar certo, ele será curado, é porque o Senhor Jesus já fez por ele. A neta dele me procurou durante o arraiá e falou, já saiu da UTI, já está no leito, e eu espero que ele já esteja em casa, não falei com ela. Existe cura liberada para mim e para você, só precisa crer, é só crer. Outro dia, um irmão estava falando comigo, o Luciano, não vi, ele não está aqui, é de uma das nossas células, e ele comentou que durante a oração aqui, que o pastor Alexandre fez, agora há pouco, essa oração de cura, ele levantou a mão, alguém foi lá e colocou a mão sobre ele estava com uma dor terrível na coluna, hérnia de disco, e no momento que ele começou a orar, ele foi curado instantaneamente. Sabe, não é algo que aconteceu porque ele teve fé intensa, não, ele só creu no que já está consumado, no que já está pronto. Eu falei de cura, mas isso se aplica em todas as áreas de sua vida. Volta um versículo, vai para o versículo 7 lá de 2 Coríntios 9, por favor, só para a gente entender o que está nesse texto. Esse texto, no 7, ele fala, cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração. Então está falando aqui de um contexto financeiro, compreenda comigo, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, mas eu quero que você se detenha aqui, segundo tiver proposto no coração. A palavra diz isso, não com tristeza. Por quê? Porque Deus, Ele tem prazer naqueles que entendem e tem fé, e para esse que entendeu, tem fé, que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, para cumprir tudo aquilo que Ele já fez lá na cruz, por mim e por você, aí vem o versículo 9, vai para o versículo 9 por favor agora. Deus pode fazer abundar, 9, pode ir para o 9, isso, como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. A justiça, a minha justiça e a sua vai permanecer para sempre. Mas qual justiça que ele está falando? A justiça de aquela que, quando você faz o que está certo,
que você sente, não, hoje eu estou bem e eu estou justo? Não, é a justiça de Cristo. Ou seja, todo esse texto que nós lemos, ele tem a ver com a fé no coração. E se você tem a fé correta, qual que é a fé correta? Crer naquilo que já está consumado, não dependendo de atos externos, mas sim na palavra que foi dita e é verdade, a sua justiça permanece. E essa justiça tem a ver com o quê? A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Mas esse justo é quem cumpre o que está para cumprir? É quem é correto no seu dia a dia? Não. O justo, o verdadeiro justo, é aquele que crê na justiça de Cristo e recebe essa justiça para ele. Bom, o segundo passo, a primeira condição é a fé. Nós precisamos entender e crer naquilo que já está consumado no reino espiritual, para que se torne visível para nós aqui hoje. Mas temos uma segunda condição, que é ter uma imagem correta de Deus. O que é essa imagem correta de Deus? Bom, não tem um texto melhor para exemplificar a imagem correta de Deus do que Lucas 15, que fala do filho pródigo. É um texto grande, eu não vou ler, porque a maioria de nós já conhecemos esse texto. Nós vamos contar tudo sobre isso. Mas ali tem dois tipos de perspectiva da imagem de Deus que pode trazer para mim e para você hoje. Nós temos o do filho que saiu de casa e gastou herança, e nós temos a imagem do filho que ficou em casa e, entre aspas, foi fiel ao pai. Qual desses dois casos que eu e você nos encaixamos? É importante perceber que aquele filho que saiu, ele errou, sabemos disso, claro que ele errou. Ele pediu a herança antes da hora. Deus, essa parábola, ela fala de dois filhos, mas o que mais nos chama a atenção é o pai, que mostra com clareza como que o pai lida. Mas eu estou falando para mim e para você, sabe, a maneira com que nós enxergamos Deus é muito importante. Pastor Marcos Mota escreveu um livro que fala sobre a identidade, um livro poderoso, e é muito bom nós sabermos a identidade. Tem um poder sobrenatural quando você sabe que você é filho. Aqueles que entendem que são filhos e têm clareza dessa identidade, eles saem na frente em muitos aspectos. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quando o seu filho ele sabe com clareza a posição dele dentro da família, ele tem acessos poderosos. Mas além disso, de ter o entendimento da sua imagem, de quem que você é em Deus, que você é amado, amém? Você é santo. Pastor, eu sou santo? Sim. Fala para o seu vizinho, você é santo. Fala para o seu vizinho, você é justo. Você é amado. Você é filho de Deus. Agora olhe nos olhos dele assim, em Cristo. Enquanto seus irmãos estavam falando aí, o irmão do lado estava falando para você, talvez você estava pensando, ele não sabe o que ele está falando. Eu sou justo, ele não tem ideia o que eu aprontei. Deixa eu dizer algo, você é justo não pelos seus esforços, você é justo por Cristo, pela fé na obra dele. Porque quando eu falo da obra da cruz, muitos vão dizer aqui, e eu sempre pergunto isso na sala do cursão, e os alunos me respondem, a cruz teve perdão, teve libertação, levou sobre si as maldições, foi liberto do inferno, tudo isso, mas a maioria se detém só nesses pontos. Mas assim como Cristo, ele recebeu sobre ele todas essas situações sem merecer, amém, irmãos? Ele merecia receber o pecado? Ele merecia receber aquelas maldições? Ele merecia ir para o inferno? Tanto que o inferno nem pôde deter ele. Então ele recebeu tudo isso sem, fala comigo, sem merecer. Agora tem algo muito importante que eu preciso que você me ouça e guarde no seu coração. Assim como ele recebeu tudo isso sem merecer, eu e você recebemos tudo dele sem merecer também. Cristo é justo, ele é santo, ele é filho de Deus, ele é amado. Então ele disponibilizou tudo isso para mim e para você, mas sem merecer. Porque se você achar, não, eu mereço, eu sou bom, não recebe. Lembra que eu falei dos fariseus? Não tinha acesso a Jesus. Agora, no momento que você entende que você não merece, você se torna apto
a receber todas essas qualidades dele. Por isso que eu falo com toda clareza: você é justo. Por isso que toda vez que nós vamos abrir o culto aqui, e eu vou orar com você por enfermidade, eu tenho plena convicção que a sua oração será aceita, porque você é justo. Mas não pelo que você fez ou deixou de fazer. Você é justo porque Cristo se torna justiça em seu lugar. Amém? Isso é tudo muito importante. E isso é poderoso. E abre portas para mim e para você. Abre portas no reino espiritual para nós. Saber que somos filhos, saber que somos amados, somos justos, torna a nossa fé mais poderosa ainda. Porque uma vez que eu chego diante de uma circunstância e oro por ela com o entendimento que eu sou filho, é poderoso. Só para você ter uma ideia, imagina que eu sou muito rico. Amém. Eu mesmo falo amém para mim. Tem muitas casas, iates, milhões na conta, tem muito dinheiro, tem muito. E aí, vou falar que o Antônio é meu filho. Aí o Antônio anda de ônibus. Aí você chega nele e fala assim: ué, Antônio, você está andando de ônibus? Aí você não é filho do... Sou. Não estou entendendo aí. Você não pede um carro para ele? Nossa. Meu pai é brabo demais. Ele é muito exigente. E eu estou trabalhando, estou estudando para tirar as notas boas, estou fazendo de tudo para ver se eu consigo um acesso a ele, para ver se ele me dá pelo menos uma bicicleta. Você está entendendo a imagem que ele tem do pai dele? Você sabia que tem muitos de nós que temos essa imagem de Deus? Ele fala que ele é filho de Deus, ele abre a boca e declara com toda honra no coração que ele é filho de Deus, mas ele tem a imagem de um Deus exigente, de um Deus rígido, de um Deus que não vai dar nada para ele assim, de mão aberta, tem que ter algo em troca. Então ele vive uma vida sendo filho de um Deus todo-poderoso, mas uma vida sem experimentar da graça, do favor que está disponível para ele, porque ele ainda entende que ele precisa fazer algo. É por isso que é tão importante a imagem correta que você tem de Deus. Voltando à história do filho pródigo aqui, aquele menino que saiu, gastou todo o seu dinheiro, e depois ele voltou. É importante nós lembrarmos que ele não voltou porque ele se arrependeu. Não tem nada envolvido com arrependimento, porque tem gente que fala assim: se você não arrepender, está enrolado. Não, ele voltou por causa da barriga dele doeu. Ele estava lá comendo lavagem, e ele pensou: rapaz, eu estou dando bobeira, eu estou aqui comendo lavagem, os funcionários do meu pai estão comendo sanduíche maravilhoso, então eu vou voltar para ser pelo menos um funcionário. E ele não arrependeu não, ele voltou para ver se melhorava a comida dele. Mas mesmo assim, ele tem uma característica que eu achei positiva. Na hora que ele chegou para pedir ali para o pai, para ser um funcionário, e ele se surpreendeu, porque o pai não queria dar um trabalho para ele. Na verdade, enquanto ele estava falando ali: pai e tal, eu precisava de um trabalho, Deus nem escutou, o pai nem escutou o que ele estava falando, já chamou logo um servo, falou: traz aqui um anel, traz uma sandália para ele, traz uma roupa nova para ele, já manda alguém preparar aquele cordeiro, aquele novilho, melhor dizendo, que está lá sendo engordado para fazer a festa. E aquele menino podia fazer como muitos de nós fazemos às vezes: não, eu não mereço isso não, que é isso? Um novilho? Não precisa disso não, pai. Não precisa não. Só o serviço já está bom, não precisa. Um anel, sabe que o anel, ele fala de... É como se fosse um cartão de crédito sem limite, infinity. Hoje nós temos o cartão de crédito. Naquela época, eles compravam, e como não tinha moeda, era tudo em troca, e quem era muito rico, ele tinha um anel, ele ia lá, comprava e selava a compra. Depois aquele selo valia como direito de receber. Então o pai deu para um filho que pediu herança e gastou tudo, deu para ele o quê? Crédito ilimitado. E aquele menino ele não rejeitou, ele só ficou caladinho recebendo. Não, tá aí, me dá aqui a roupa, tá bom, beleza. Isso é algo positivo dele. Eu e você precisamos aprender isso, a receber de Deus, independente. Sabe, tem irmãos super constrangidos: não, nossa, essa bênção, não é muita bênção para mim, acho que eu não preciso. Recebe,
tudo aquilo que Deus tem para você. Mas tem uma outra característica interessante também, que eu quero falar agora do filho mais velho. Ele estava lá pelo campo. Quando ele voltou, que ele viu o que estava acontecendo, a festa que estava acontecendo ali, ele olhou para tudo aquilo ali, ele ficou impressionado, e ele foi procurar, não, é seu irmão que voltou. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem irmãos que, por eles saber que são filhos e têm direito à herança, eles começam a cobrar Deus. Eu sou filho, e filho, você sabe como é que é, né? E sabe, para ser filho não precisa fazer nada, só precisa ter o sobrenome, amém? Tem o sobrenome, é filho, já tem direito à herança. Mas por ele ter direito à herança, ele começa a cobrar, porque é direito dele. E quando Deus dá, não fez mais do que obrigação. Porque quando um pai reparte a herança com o filho, o que ele fez de além do normal? Tudo certo, ele fez mais do que obrigação. Mas no caso daquele menino foi diferente, porque ele já tinha pego toda a herança. Então, quando ele voltou, e Deus deu para ele de novo o crédito para tudo que ele precisava, ele recebeu algo que ele não tinha direito mais, porque tudo que ele tinha direito ele já tinha pego. E agora, para surpresa dele, o pai deu muito mais para ele. Isso é poderoso. Eu não sei se você está esperando só o que você tem direito, mas eu quero tudo que o pai quer dar para mim, em nome de Jesus, até o que eu não mereço. Tem gente que está satisfeito só com o que merece. Não, porque agora sabe, né, eu aceitei Jesus, eu tenho fé, e a fé me dá direito à herança, mas ele tem muito mais do que herança para você, ele tem galardão, aleluia, e eu quero receber isso. Mas aquele irmão mais velho, ele não quis entrar na festa. Olha que interessante. Não, eu fico pensando, você chega, tem uma festa, churrasco, Coca-Cola, música alegre, aí você chega lá, na hora que você olha aquele irmãozinho que aprontou todo, não, imagine comigo, a gente teve o arraiá, né? Muita gente ralou muito nesse arraiá. Aí o pastor faz uma confraternização para todo mundo que trabalhou no arraiá. Aí você fala, não, aí é seu, nossa, eu mereço, porque eu vou falar uma coisa, de quinta até domingo eu ralei igual um doido. Aí você chega lá, quando você entra, você vê aquele irmãozinho que nem apareceu aqui, ele não veio ajudar não, você ligou para ele e falou, não, eu não posso, eu estou aqui de férias, eu não vou ajudar no arraiá, mas ele veio para o churrasco. Como é que você fica no seu coração? O irmão mais velho falou, não, eu não vou entrar nessa festa não, está doido, como que meu pai põe esse menino aqui para dentro? Eu não vou. Deixa eu te contar, você sabia que quando o Senhor Jesus voltar, nós iremos para uma festa? E você sabia que vai ter muito irmão que vai chegar lá, e vai olhar lá para dentro da festa, e vai ver alguns irmãozinhos que, entre aspas, de acordo com ele, não deveriam estar lá? Mas não é impossível, eu discipulei, eu liderei células, ralei minha vida toda, e aquilo fez nada. Não, eu não vou entrar nessa festa. Você está doido? Eu vou entrar, estou nem aí para quem está lá dentro. Mas Jesus, eu vou. Se ele não fez nada, eu quero estar aqui dentro. Amém? Pois olha a imagem que o filho mais velho tinha do pai. Sabe, o diabo tem tentado destruir a imagem de Deus de todas as formas. Aquele filho mais velho, enquanto ele estava ali fora, triste, o pai foi até ele, tentou convencer ele, vamos entrar, vamos festejar conosco. Não, pai, mas como você põe ele para dentro, aquele seu filho, já viu? Eu sei, porque quando o menino é bom, a mãe fala assim, nossa, viu, nosso filho, mas quando ele apronta, olha lá seu filho, o que ele fez? Tem alguma mãe que faz isso? O irmão mais velho está vendo, aquele seu filho que aprontou isso, olha o que ele está fazendo aqui dentro. O que ele está fazendo aí? E o pai insistindo com ele, e ele não aceitou, e ele falou, ele pegou seu dinheiro, e gastou tudo com meretriz. Aqui é algo interessante, na Bíblia não diz com o que ele gastou o dinheiro, falou que ele gastou de forma dissoluta, mas o filho mais velho falou, ele gastou com meretriz. Na verdade, muitos de nós, como vamos reclamar, falamos de coisa que nós gostaríamos de fazer, com certeza ele gostaria de ter pego o dinheiro e sair também, mas ele não fez, e por ele não ter feito, ele se achou no direito, ele se achou merecedor. Lembra, quando nós nos achamos merecedores, nós perdemos o acesso à graça e o favor que Jesus trouxe para nós. A maneira como ele via o pai,
afetou completamente o que ele recebeu do pai. Interessante que o pai falou para ele: meu filho, tudo que eu tenho é seu, você viveu sempre na minha casa. Imagina, voltando ao exemplo que eu dei do Antônio, ele viveu a vida inteira andando de ônibus, e não sabia que tudo que o pai tinha era dele. Aliás, talvez ele até sabia, mas não se julgava o quê? Apto a receber. Não tinha coragem de chegar diante do pai. Não tinha, para ele não tinha acesso ao pai. Deixa eu te contar algo. Como o louvor falou ali agora há pouco, o véu se rasgou. O acesso está aberto para mim e para você. Você hoje pode chegar ousadamente diante de Deus. Não precisa ter medo. Não precisa ficar analisando o seu comportamento. Não precisa ficar analisando o seu passado. Porque lá na cruz, todo o pecado que você cometeu no passado, no presente, e até os que você vai cometer até o dia que você morrer, olha para cá, já estão perdoados. Chegar ousadamente diante de Deus é como se, eu vou te dar um exemplo, imagina você, líder de célula, semana você orou, jejuou, cheio do Espírito Santo, labalaias, aí o pastor te liga e fala assim: vamos ali na casa do irmão expulsar um demônio, que ele está lá no vizinho orando e chamou nós para ir lá. Você já dá uma esticada e fala: não, é hoje, esse capeta vai ver. Você vai. Agora imagina que não orou, não leu a Bíblia, e para piorar ainda cometeu aquele pecadinho que você coleciona. Aí o pastor te liga e fala: vamos lá. Não, pastor, não posso não, hoje não dá. Por quê? Você está com medo do que o demônio vai fazer com você. Mas chegar diante de Deus ousadamente é mesmo quando você sabe que pelos seus atos você seria envergonhado, mas pelo poder de Cristo na sua vida, você jamais será envergonhado. É isso que é o acesso livre de forma poderosa na frente do Senhor. Jamais baseie o seu acesso a Deus nas suas obras. Sempre lembre que quando Deus olha para você, quando o Pai olha para você, Ele enxerga Cristo, e por isso você tem um acesso liberado diante dEle. Amém? Aleluia. Eu fico assim com meu coração em ebulição, só de te falar isso. Como você vê Deus, afeta diretamente como você vai desfrutar da graça e do favor. Você sabia que tem muitos irmãos entre nós? Outro dia, eu até mostrei para minha esposa, eu recebi um áudio de um irmão me perguntando assim: pastor, alguém da família dele estava com Covid, e saiu do Covid de uma forma milagrosa, mas logo em seguida recebeu um diagnóstico de câncer. E ele falou, mas a questão dele era o seguinte: como que Deus permitiu esse câncer? Por que que Deus colocou esse câncer no familiar dele? Eu ouvi aquilo, e quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei dessa pergunta. Porque a imagem daquele irmão era o quê? Que Deus coloca doença em mim e em você. Ele não coloca. Um pai jamais colocaria doença em um filho. Já ouvi de vários irmãos assim: olha, passei por uma enfermidade terrível, mas foi Deus que colocou, tenho certeza, porque depois dela eu me aproximei dele. Preste atenção, que loucura. Jamais. Eu vou apelar para o seu sentimento de pai. Quem é pai e mãe aqui além de mim? Você teria coragem de colocar você sabendo que seu filho está muito elétrico, não está ficando em casa, está adolescente, quer desfrutar de tudo que ele tem disponibilidade, você fala: não, eu tenho um vírusinho aqui, eu vou colocar nele, que esse vírus vai fazer ele ficar com muita febre, indisposto, ele vai ficar o dia inteiro em casa e ele vai ficar pertinho de mim. Você faria isso? Claro que não. Claro que não. Se nós que somos maus não fazemos isso com nossos filhos, imagina Deus. Eu nem posso dizer que Ele é bom, Ele é a própria bondade. Ele não é só bom, Ele é a essência da bondade. Então tire essa ideia do seu coração. Nós vivemos num mundo caído e somos à mercê de várias situações de enfermidade, mas Deus, Ele é especialista em pegar situações difíceis e transformar em bênção nas nossas vidas. É isso que eu creio. Sabe, se você está enfermo, eu não sei o motivo. Uma coisa eu sei, esse corpo nosso,
contaminado pelo pecado, ele está à mercê da doença, mas uma certeza eu tenho: a cura está disponível. E além da cura, tem bênçãos maiores ainda para mim e para você. Então sempre tenha em mente que Deus é bom. A bondade, a misericórdia e o favor dele é para mim e para você. Ele é rico em nos abençoar. E ele pode nos... Você sabe que tem irmãos que pensam o seguinte, que a bênção é como se fosse ali, vamos imaginar 10 notas aqui de 10 reais. Então se eu gastar esses 100 reais, acabou a bênção. Não, não é assim. Deus tem bênçãos para você infinitamente. Não tem limite, não acaba. Você pode usar dessa bênção aqui que Ele vai te dar mais. Você pode usar de todas as bênçãos que você precisa, que sempre tem mais bênçãos liberadas para mim e para você. E por fim, o terceiro ponto: seja grato. Um coração grato, ele expressa claramente a visão e a imagem que você tem de Deus. O Senhor Jesus, ele desfrutou de toda a abundância do Pai. Ele tinha 12 discípulos aos seus cuidados. E aonde quer que ele ia, aonde ele chegava, tinha provisão disponível para ele. Isso é algo para mim e para você. Nós conhecemos muito bem aquela história da multiplicação dos 5 pães, que alimentou mais de 5.000 homens, tirando, porque naquela época não contavam mulheres e crianças. Então acreditamos que foi mais de 15.000 pessoas, calculando que cada um desses homens era casado e tinha um filho. Sabemos que naquela época tinha muito mais filhos, então passa essa conta. Mas sabe o que é algo poderoso? A maneira com que você enxerga Deus mostra como você vai lidar diante da circunstância. André, quando Jesus viu ali no final da palavra que ele estava ministrando, que tinha muitas pessoas e elas estavam com fome, ele falou para os seus discípulos: eles já estão comigo há muito tempo e eu não vou dispensá-los sem comer, porque senão eles vão ter dificuldade no caminho. Vamos alimentar todos. O que André fez? André logo encontrou um rapaz ali que tinha 5 pães e 2 peixes e trouxe para Jesus. Mas a postura de André com Jesus foi o seguinte: só tem isso aqui, Jesus. Como que nós vamos dar comida para esse tanto de gente com 5 pães e 2 peixes? Não tem jeito. Mas Jesus fez como o pai do filho pródigo, ele nem deu muita atenção para André. Ele pegou os pães, ergueu aos céus e foi grato a Deus. Ele deu graças a Deus. Enquanto André olhava para os pães e falava: o que é 5 pães para alimentar 15.000 pessoas? Jesus olhou para os céus e falou: o que é 15.000 pessoas para tanta graça e favor que tem sobre a minha vida? E a Bíblia diz que ele não só alimentou aquelas pessoas, mas sobraram nos cestos, sem tocar. Não é sobra assim que comeu e sobrou, não, é sobra que ficou lá sem tocar, 12 cestos, ou seja, um para cada discípulo levar para casa ainda, que sobrou, porque assim é a bênção do papai. É assim que ele lida conosco. Ele dá para te suprir, mas ainda vai sobejar. Sabe o que é poderoso? Mais adiante, que é fascinante, é ver que o Espírito Santo, relatando essa história, ele não conta nada das pessoas, nem dos pães. Ele só fala assim, lá em João 6,23: tendo o Senhor dado graças, a importância que os céus dá é para o nosso coração grato. Lá nos Salmos diz: agrada-te do Senhor, seja grato por tudo que você tem, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tem muitos de nós que estamos preocupados com necessidades, aluguel, energia, comida. Isso é importante, pode orar que o papai vai te dar, mas a Bíblia diz que se você for grato, além disso, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. O que você tem desejado? O que você para à noite e fica: se eu tivesse isso? Ele vai te dar. A postura de um coração grato sempre é assim. Vou te dar 2 exemplos aqui. Vamos imaginar que você tem uma conta para pagar semana que vem e o salário já acabou. Eu não vou pedir para levantar a mão quem está assim, pode ficar tranquilo. Aí, quem não é grato, ele olha para a conta bancária e ele pensa: meu Deus, o que eu vou fazer com isso que eu tenho aqui ou não tenho para pagar uma conta daquele tamanho? E ele perde completamente o descanso, começa a ficar preocupado.
começa a murmurar: eu preciso ganhar mais, esse trabalho não está me pagando direito, eu não estou e a vida dele, ele sai debaixo do favor. Agora, aquele que tem um coração grato e tem a imagem correta do pai dele, ele vai olhar para a conta, que às vezes está até negativa, algumas não é que não tem, além de não ter, ainda está devendo, e ele olha para aquela conta, e ele vai falar: o que é essa continha para o meu pai, que é muito rico, e pode me dar todas as coisas? Oh, irmãos, experimente fazer isso na sua vida. Sabe, nós vivemos sempre em situações que acontecem. Minha esposa está aqui, que teve umas 2 semanas, que aconteceu exatamente isso comigo, e eu tomei uma decisão: meu Deus, eu não vou me preocupar. Eu falei para ela: olha, essa semana vai ser uma semana de muitos milagres, prepara para você ver. E foi escrito, irmãos, milagres sobrenaturais, e todas as contas foram pagas. Tenha o seu coração grato, dá graças. O que é a necessidade que você tem perto do Deus que você tem, do seu Pai, da graça que está disponível para você? A nossa visão materialista engloba aquela situação de eu ter que fazer para receber algo. Deixa eu dizer para você, você não precisa fazer, Cristo já fez. Só estende a sua mão e recebe o que o papai tem para você. Por fim, eu quero encerrar com o poder que opera em nós. Habla em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Prepara o PowerPoint para mim, por favor. Irmãos, é sensacional ver o que Deus tem feito e as respostas que Ele dá para as nossas orações. A Escritura diz que, ao orarmos, ao pedir, a fé que nós temos, e essa palavra é tão poderosa, que quando ela fala ali, do poder, né? Ora, aquele que é poderoso, o poder, lá no original, esse poder é dínamos, dunamis. Dínamos vem de dinamite, é algo explosivo. Mas quando ele fala esse poder que opera, a palavra opera, o pastor Luiz colocou que é energeu, que é energizar. Traduzindo para você, o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, é como se fosse no bom sentido, uma bomba que está energizando. Ela está sendo cheia de poder, e na hora que você libera uma palavra, com a fé que nós entendemos aqui, da obra consumada, com a clareza e a imagem do Pai que você tem, uma explosão acontece no reino espiritual, e tudo que você tem pedido acontece. Pode colocar o PowerPoint para mim, por favor. E para isso eu quero falar para você 7 pontos em cima desse versículo. Vamos projetar aqui, eu vou falar, pode colocar. Vou falar para você cada um deles. Deixa o irmão colocar ali. Próximo, 7 níveis da graça. Vamos ler de novo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Próximo. Primeiro, poderoso. Aquele que é poderoso. O que nós precisamos ter clareza? O seu Pai, Ele é poderoso. O poder dele é ilimitado. O poder dele é gigantesco. Eu não tenho muito tempo para te explicar, mas a nossa galáxia, diante de tudo que Ele criou, é tão pequenininha, mas para sair dela, para ir para uma outra, são milhares de anos-luz de viagem. O nosso planeta, o Sol, todas as estrelas, se você parar para estudar um pouquinho sobre astronomia, que foi tudo que Ele fez, mas vamos voltar para nós, o seu corpo, sabia que para criar um mecanismo como o nosso nariz, para filtrar o ar, para colocar na temperatura adequada, no tanto de ar que nós consumimos por dia, seria necessário um prédio de 3 andares. Olha só o que você tem, que Deus criou para mim e para você, os seus olhos. Não, o poder dele é grande demais, você precisa crer nisso. Quando nós cremos no poder dele, a graça é liberada. Por quê? Porque nós não limitamos aquilo que ele pode fazer. O que é
uma enfermidade diante de alguém que tem um poder tão grande desse? O que é, como nós oramos por um senhor que estava com os rins parados, o que é isso para aquele que criou o rim? Ele pode dar um rim novo para ele. Você pode só crer nisso, nesse poder liberado para mim e para você. Esse é o primeiro nível para liberar graça e favor na nossa vida. Vai para o próximo. Mas esse poder é para fazer tudo, não é algumas coisas, não tem limite. Para mim e para você que somos filhos, o poder é para fazer tudo, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que para mim e para você é importante. E preste atenção, a imagem que você tem do seu pai mostra até aquilo que é importante para você. Outro dia, eu estava no shopping com a minha esposa e parei numa loja de maquiagem para olhar um negócio de iluminar, porque eu tenho uma filha que gosta muito de maquiagem. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui dentro? Mas por causa da minha filha. Para mim aquilo não é importante, mas para ela é. O que é importante para você? Se é importante para você, se torna importante para o seu pai também. E o poder dele está liberado para tudo. Isso é tão poderoso. Já contei para vocês, mas outro dia eu estava no shopping, dia 24 de dezembro, falei que eu não ia de jeito nenhum. A minha esposa falou, vamos lá comprar um negócio que eu esqueci. Eu falei, não vou. E fui. Mas falei para ela, se eu chegar lá e não achar vaga no estacionamento, eu vou dar só uma voltinha. Se eu não achar, nós vamos embora. Eu estava nervoso, eu não queria ir, shopping lotado. E adivinha, não achou a vaga, né? E eu já estava assim, cheio de justiça própria, está vendo? Falei para você que não tinha vaga, vamos embora. Ela falou, você já pediu para Jesus, para o papai, para o Espírito Santo? Aí eu falei, Aí não falei nada, ela mesmo pediu, papai, dá uma vaga para mim. Ela acabou de fechar a boca, 2 carros na frente, o cara deu 7 e saiu. Falei, fala nada. Você pode pensar, uma vaga no estacionamento, Espírito Santo, aquilo que é importante para você, é importante para Ele, é tudo. Não precisa esperar algo muito difícil para você acessar a graça dEle. A graça é disponível para mim e para você, em todas as áreas. Vai para o terceiro ponto, mas em tudo o quê? Tudo que pedimos. É importante nós pedirmos. Você precisa pedir. Eu me lembro, acho que foi o ano passado, numa das férias, e chega na época de férias, o negócio está tudo apertado, escola para pagar, correria, e aí os meninos, pai, mãe, onde que a gente vai? E aí a minha esposa falou para eles, vamos orar, vamos pedir. E eles foram pedir. E no meio desse, acho que não tinha nem 2 dias que eles estavam pedindo, uma moça que a gente nem conhece, ligou para minha esposa, falou para ela, olha, eu tenho um presente para você. O que é? Vamos dar para você 4 dias? 4 dias na pousada do Rio Quente, com toda a família, tudo pago. Falei, mas não acredito no negócio desse não. Ela pediu, mas quando você pede, sabendo, porque tem gente que pede assim, não, vou pedir para ver se dá certo. Não é pedir para ver se dá certo, é pedir sabendo que o seu pai te ama, e para ele, eu vou de novo falar para os pais, quantos pais, não precisa levantar a mão, já pegaram um dinheiro importante, que você precisava dele, e comprou algo que para você não tinha valor nenhum, mas quando você deu para o seu filho e viu a alegria dele, você se encheu de alegria também. Muitos de nós, Deus, Ele tem prazer, Ele se alegra em dar para mim e para você coisas boas, e a gente foi para lá e desfrutou de forma poderosa. Tudo o que você pedir, Ele é poderoso para fazer. Pode abrir a sua boca. O pastor Rafael sempre fala aqui, que ele conhece o nível de fé dos irmãos, e ele sabe como os irmãos enxergam o Pai pelo nível de pedido. Sabia? A maneira com que você pede demonstra a sua fé. A maneira com que você pede, aquilo que você pede, mostra como que você acredita no seu Pai. Aumente a sua fé, aumente seu poder de pedido, que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Vai para o próximo, o quarto ponto. Tudo o que pedimos e pensamos, Ele é poderoso para fazer tudo o que pedimos e pensamos. Eu estava preparando a palavra e lembrando, sabe, irmãos, lá atrás, acho que eu tinha 14 anos, eu morava a gente era muito pobre, e eu morava num lote, tinha acho que uns 8 barracão no lote, e um banheiro no meio, para todo mundo. Era luta aquilo ali, viu? Quase que tinha que pegar sempre aí naquele banheiro. E quando estava chovendo,
tomava banho, naquilo ali você tinha que voltar para dentro de casa com uma bacinha para lavar o pé. Aquilo era terrível. E eu me lembro de várias vezes deitado à noite, eu nem orava, eu ficava pensando, nossa, imagina o dia, não, imagina um banheiro aqui no quarto, eu ficava pensando naquilo. Minha casa hoje tem 5 banheiros. Eu não pedi, eu só pensei. Ele é poderoso para fazer até aquilo que você pensa, você nem está imaginando, você nem sequer tem coragem de abrir a boca, mas só de passar, sabe? Falei agora há pouco para você, que dentro de você tem um poder que está energizando. Quando você pensa, quando você pede, esse poder é liberado, e algo no mundo espiritual acontece, e aquilo que já é realidade, que Cristo conquistou para mim e para você, se materializa. Creia nisso. Vamos para o ponto 5, por favor, meu tempo já foi aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer, ele é poderoso para fazer tudo que pedimos, pensamos, mas abundante. Não é só o que você pediu, o que você pensou, é de forma abundante. Eu estava pensando, pai, qual que é o testemunho que eu vou dar aqui? Eu me lembro com clareza, sabe, eu tenho experimentado dessa graça e desse favor na minha vida. Um dia, o pastor Rafael, nós estávamos orando junto, no jejum dos pastores, e eu estava orando ali, falando, pai, o Senhor precisa me ajudar nesses alguns pontos, e o Espírito Santo, às vezes ele fala com a gente, outras vezes ele usa alguém. O pastor Rafael foi ali, me abraçou e falou uma palavra muito simples: Deus manda te dizer que você não será envergonhado, assim como você não foi envergonhado quando você tomou a decisão de ter os 6 filhos, você não será envergonhado em nenhuma área. Aí eu me lembrei de algo, o Senhor é abundante. Um dia nós estávamos lá de novo, férias de novo, meu filho mais velho dos homens falou para minha esposa, como é que nós vamos fazer, mãe? Quando éramos 3 filhos, nós já era difícil viajar, agora com 6, como é que nós vamos fazer? Aí a minha esposa falou para ele, ora, só ora, e a gente foi orar ali, passa um pouquinho, toca o telefone dela de novo, as bênçãos chegam por ela me conta, ganhamos uma viagem para a Costa do Saípe, os 8, all inclusive, abundante. Não, hoje, o meu filho ele tem uma fé tão... Fala, que você... Não, hoje eu não duvido de mais nada, pai, ele faz desse jeito. Creia, sabe, eu vou te dar o segredo de você viver essa abundância. Creia na obra consumada. Eu falo com os meninos do louvor, cante a obra consumada, cante Jesus, declare o que Ele fez. As outras coisas é importante, claro que é, mas declare essa obra, levante a sua voz e declare, eu sou vencedor, não porque eu posso, porque Ele venceu por mim. Hoje eu tenho direito a todas essas promessas, não porque eu posso, mas porque Ele conquistou. Hoje eu sou filho e tenho acesso livre ao Pai, não porque eu mereço, mas porque lá na cruz, por um breve momento, Ele olhou para os céus e Deus se afastou dele. Olha, irmãos, nunca na eternidade Deus tinha se afastado de Cristo, mas naquele momento, por alguns instantes, Ele se afastou, para que eu e você jamais se afastamos dele, sempre estaremos com Cristo. Creia nisso, creia que seu Pai, se Ele fez isso, olha como é poderoso, se Ele abriu mão do Filho dele, por amor a mim e você, o que Ele vai te negar? Creia que seu Pai é bom. Se estiver acontecendo algo negativo na sua vida, tenha certeza, não é Pai, não é Deus, não é o Pai, mas só creia que todas as coisas cooperam para o bem, e Ele vai fazer dessa situação coisas maravilhosas e poderosas. Creia nisso. Vai para o ponto 6. Além de ser abundante, Ele pode fazer muito além. Muito além. Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos e pensamos, mas muito além. Eu me lembro, no início da Covid, nem tinha vacina, foi no mesmo início ali, eu peguei a Covid, junto com o pastor Marcos Mota, não sei se vocês lembram. Irmãos, eu passei mais medo do que sofri, porque estava morrendo um monte de gente, e eu me lembro de estar lá, pegando o resultado do exame, e veio 50% do meu pulmão tomado do vírus. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu. E eu fui para casa, fiquei internado em casa, sendo cuidado pela minha maravilhosa esposa, coloquei o soro ali, não estava sentindo nada, mas chegava
uma notícia: fulano morreu. Eu falei, quantos por cento que ele estava no pulmão? 25. Eu falei, nossa. Agora eu estou com 50. Eu falei, meu Deus do céu. Não, você está rindo, mas não é engraçado não. Foi triste na época, foi apavorante. Eu me lembro com clareza, uma colega de trabalho dela ligou, falou para ela, eu fui no médico, peguei o resultado, estou com 30% do pulmão tomado, e ele falou que eu tinha que internar, mas eu vou resolver uns negócios, depois eu vou para o hospital, amanhã eu vou. Na madrugada ela passou mal, foi entubada e morreu à tarde. Eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, eu fiquei apavorado naquela cama ali, até que no momento, eu lembrei disso aqui, ó. Ele é poderoso para fazer muito além. Eu falei, Senhor, o pastor Luiz falou algo tão poderoso hoje lá. Essa semana, o pai do pastor nosso faleceu, e o pastor Luiz foi fazer o velório, mas ele foi pego de surpresa. Ele tinha acabado de chegar de viagem. E a caminho ali, ele foi orando e falou, Jesus, eu não esperava que ninguém ia morrer hoje. O que eu vou falar lá? Chegou lá, ele orou, falou, ministrou a palavra. Enquanto ele estava ali sentado, o Espírito Santo falou no coração dele. Você pode depois assistir no YouTube, mas eu vou contar para você aqui. A palavra de hoje, ele falou isso. Só está preparado para morrer aquele que aprendeu a viver aqui. Profundo, né? Eu também pensei. O próprio pastor Luiz falou assim, mas o que significa isso? E o Espírito Santo foi claro com ele. Você sabe quem sabe viver? É aqueles que sabem que são perdoados, que sabem que são amados, aqueles que sabem que estão aqui, mas não estão sozinhos, tem um pai que cuida deles em cada detalhe. Você sabe por que muitos não estão preparados para morrer? Porque se falar, não, você vai hoje, porque para ele acha que ainda tem muita coisa para resolver. Não, hoje não, eu ainda tenho umas pendencinhas para resolver. Mas por que ele fala isso? Porque ele sabe, e é uma certeza, que todos nós vamos comparecer diante de Deus. Amém? Você sabia disso? Todos nós vamos comparecer. E ele pensa, poxa, se eu for agora, não posso ser agora, não, eu tenho que resolver uns negócios primeiro. Como é que eu vou falar? Mas você sabe quem está preparado? Que ele sabe que a conta dele está zerada. O senhor quer que eu vou agora? Pode me levar, porque eu sei que o meu Redentor levou lá no Calvário todas as minhas falhas, todos os meus erros. E quando eu chegar diante do Pai, que eu vou chegar e todos vão, ele não vai ter nada para me condenar, porque tudo já foi pago. Esse aprendeu o que é viver, então ele está pronto para ir. Você entendeu o que eu estou te dizendo? Então quando eu entendi isso lá naquela cama, eu falei, Senhor, amém. Se o Senhor quiser me levar, estou pronto. Se o Senhor ainda tiver algo para mim, e Ele tem, eu estou aqui ainda. Aleluia. E eu descansei. E a partir daqueles dias, eu vivi assim no completo descanso. Eu até brinco com a minha esposa. É claro que a doença é ruim, mas eu tenho saudade daqueles dias, de ela me cuidando ali. Fiquei 21 dias no meu quarto, no ar-condicionado, recebendo comida na cama, suco. Eu fiquei mal acostumado. Por quê? Ele é poderoso para fazer muito além. Por último, 7, próximo, por favor. Ora, aquele que é poderoso, presta atenção, para fazer abundantemente, muito além daquilo que pedimos e pensamos, conforme, quero encerrar com isso, o seu poder que opera em quem? Fala assim, em mim. Fala em mim. O poder dele já está em você. Não é algo que você tem que conquistar, já está disponível. Dentro de você habita o próprio Deus. E quando você crer nisso, de acordo com o que nós falamos, quero convidar a equipe de louvor para subir aqui, nós vamos cantar um louvor juntos, mas quando você crer nisso, é liberado para você toda a graça e todo o favor que o Senhor tem para mim e para você. Hoje eu creio que você aprendeu. Muitos já sabiam que há graça e favor disponível, mas hoje eu creio que você aprendeu. Fé, mas não é uma fé intensa para materializar algo que não existe, não. É uma fé que tudo já está pronto, tudo já está consumado. Sabe que o maior nível de batalha espiritual, eu sempre falo para meus discípulos, claro que você orar e expulsar um demônio é uma batalha espiritual, mas expulsar um demônio diante de você crer em tudo que já está consumado, você saber que você é filho e já está tudo liberado para você, que você tem acesso disponível para você,
que o seu Pai é bom. Isso é um poder, é um dínamo que vai se energizando dentro de você. E quando você abre a boca e fala, todo o império das trevas cai por terra no poder do sangue de Jesus. Amém? Coloque-se de pé onde você está, junto com os meus irmãos aqui. Nós vamos cantar. Eu quero que, eu sinto no meu coração aqui, talvez você esteja aqui no nosso meio, e você não conheceu o Senhor Jesus ainda, e você sabe e quer esse poder liberado para você, você quer tudo isso. Deixa eu te falar algo, sempre eu falo para os discipuladores no encontro, porque você pode convencer uma pessoa, olha para cá, importante que eu quero te dizer, você pode convencer uma pessoa a Cristo, ou você pode converter ela. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa chega no encontro, casamento destruído, vida financeira destruída, separando da esposa, endividado, tudo arrebentado, e ele está ali sentado no banco. Aí eu chego lá na frente e falo para ele, eu era assim, assim, assim. Ele fala, era igual eu. Aí eu falo, hoje a minha esposa é uma bênção, meus filhos são uma bênção, eu sou próximo, tenho um bom carro, tenho uma boa casa. Que jeito que ele fica no banco? Eu quero isso também. Onde é que eu assino? O que eu ponho? Aí eu falo para ele, você tem que aceitar Jesus. Aceite Jesus, Genésio, aceite todo mundo. Ele quer tudo, porque ele quer isso para a vida dele. Ele não converteu, ele foi convencido. A conversão é quando ele entende que Jesus é Deus, mas ele se fez homem por amor a mim e a você, e por causa desse se fazer homem, ele entrou no direito de tomar tudo aquilo que o inimigo tinha tomado de nós, e quando ele morreu na cruz e ressuscitou, tudo foi dado a ele, e quando ele crê nisso e libera com a boca, ele se converte. Tudo que vir após isso são bênçãos liberadas. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque se você está aqui nessa noite, e você entendeu, e você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, aonde você está, eu quero só que você levante a sua mão. Aqueles que querem aceitar o Senhor Jesus. Aleluia. E eu declaro que todas essas promessas são liberadas para você também. Nós vamos cantar esse louvor juntos agora, mas antes de cantar, feche seus olhos todo mundo, você vai repetir assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio aqui, se fez homem, viveu nessa terra, não cometeu nenhum pecado, morreu a morte de cruz, ressuscitou, está ao lado do Pai. Entrego a minha vida completamente ao Senhor, confio no Senhor como meu único Salvador, e declaro que a partir de hoje viverei completamente para o Senhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, você é filho de Deus e tem direito a tudo que nós falamos nessa noite. Amém? Nós vamos cantar novamente, mas antes disso, eu vou encerrar com você. Mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Eu quero só que você avalie, se você não tem vivido uma vida em abundância, não aceite isso. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para comer o melhor dessa terra. Você nasceu para ser a expressão clara da glória de Deus andando sobre essa terra. Nós estamos encerrando. Que você tenha os melhores dias da sua vida, crendo que o seu Pai já fez tudo o que era necessário para isso. Só creia e desfrute da alegria dele, em nome de Jesus.